Vimos no primeiro vídeo que estes 4 textos descrevem uma trombeta anunciando o retorno de Jesus. Explicamos em seguida a razão de o Espírito de Deus qualificar esta trombeta de última. Concluímos que depois da trombeta de 1 Coríntios, que é a última, não poderá haver nenhuma outra trombeta associada à vinda de Jesus. É por isso que ela é caracterizada de última. Esta conclusão foi confirmada pelo texto de Apocalipse. Obviamente, estas 4 passagens bíblicas apresentam exatamente a mesma trombeta. Hoje vamos primeiramente tirar as conclusões que estão à superfície de cada um destes 4 textos. Depois vamos compará-las e, por último, organizá-las numa tabela. Nesta passagem bíblica, é profetizado que na vinda de Jesus os mortos em Cristo ressuscitam com um corpo físico incorruptível. E os cristãos que estarão vivos na vinda de Cristo serão transformados. O Espírito de Deus revela que a transformação do corpo físico dos crentes consiste no revestimento de incorruptibilidade, e sendo assim, ele é também imortal, conforme o final do versículo explica. Concluímos, em primeiro lugar, que os mortos em Cristo ressuscitam com um corpo físico, incorruptível e imortal. E em segundo lugar, os crentes vivos de igual modo recebem um corpo físico incorruptível e imortal. Este é o famoso texto do arrebatamento da Igreja que se encontra na primeira carta aos Tessalonicenses capítulo 4. Aqui temos outra vez o ressoar da trombeta. O texto não diz que é a última, mas agora já sabemos que esta é a derradeira trombeta. O que acontece com o ressoar da trombeta? Primeiramente, Jesus trará os mortos em Cristo em sua companhia. E como diz o final do versículo 16? Estes são ressuscitados primeiro. Assim, a primeira coisa que acontece ao clangor da trombeta: os mortos em Cristo ressuscitam e são arrebatados às nuvens ao encontro do Senhor. E depois, segundo o verso 17, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim, estaremos para sempre com o Senhor. Em segundo lugar, ao ressoar da última trombeta, os crentes são arrebatados entre as nuvens para o encontro de Jesus. No texto de Mateus 24, 29 a 31, temos de novo aqui a nossa trombeta, que como já vimos é a última. E o que acontece ao clangor da trombeta? O verso 29 descreve um cataclisma cósmico no qual o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Assim, em primeiro lugar, podemos dizer que ao ressoar da trombeta, o sol, a lua, as estrelas e os astros dos céus deixam de funcionar, ou seja, o universo entra em colapso e não havendo sol, lua e os astros dos céus, o tempo conforme nós o conhecemos deixa de existir. Este evento marca o começo da eternidade. Outro evento que acontece ao ressoar da trombeta está no verso 30. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Assim, em segundo lugar, ao clangor da trombeta, todos os povos da terra se lamentam ao verem a glória de Jesus. Outra coisa que acontece ao ressoar da trombeta está no verso 31, em que os anjos de Cristo reunirão os seus escolhidos, dos 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Assim, em terceiro lugar, ao ressoar da trombeta, os anjos reunirão os escolhidos de Jesus de toda a face da terra. Aqui temos uma trombeta anunciando a vinda de Jesus, e agora entendemos porque que Paulo a qualificou de última, porque de acordo com o Apocalipse, ela é realmente a 7ª e última trombeta. E o que acontece ao ressoar da última trombeta? A primeira coisa que acontece está aqui em verde no verso 15. O reino da terra se tornou de Nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Assim, em primeiro lugar, conclui-se que ao ressoar da última trombeta, o reino da terra é conquistado por Jesus e ele reina para sempre. Outro evento que acontece ao ressoar da trombeta encontra-se na primeira parte do verso 18. As nações se enfureceram, chegou porém a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos.
Em outras palavras, as nações se enfureceram, mas agora chegou a ira de Cristo para ajustar as contas com elas, julgando-as. Esse julgamento começará pelos mortos. Assim, em segundo lugar, conclui-se que ao ressoar da última trombeta, o julgamento dos mortos começa, eles são objeto da ira de Cristo. Outra coisa que acontece ao ressoar da última trombeta está na segunda parte do verso 18, onde se lê que também chegou o tempo determinado para se dar o galardão aos teus servos os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes. Assim, em terceiro lugar, é dado o galardão aos profetas e aos crentes de todas as eras. Outro julgamento que acontece com o ressoar da trombeta, encontra-se no final do verso 18, onde se lê que chegou também o tempo determinado para destruir os que destroem a terra. Aqui temos outro grupo sob a ira de Cristo. Os que destroem a terra. O verbo está no presente do indicativo, por isso estes são os descrentes que estarão vivos na volta de Cristo. Estes serão também condenados à perdição eterna, porque esse é o significado de destruir, conforme veremos num vídeo futuro. Assim, em quarto lugar, os descrentes que estarão vivos na volta de Cristo serão destruídos. Aqui temos os eventos que acontecem ao ressoar da última trombeta. No texto de Coríntios, esta trombeta é caracterizada de última, e se a linguagem faz algum sentido, não haverá outra trombeta depois dela. Adjetivos são usados para definir com mais precisão os substantivos. Por isso podemos dizer que a última trombeta é a derradeira trombeta, e depois dela não poderá haver outra associada à vinda de Cristo. Esta é a interpretação literal e natural. Conforme podem observar, não somente os crentes são ressuscitados e transformados com um corpo físico incorruptível e imortal, mas eles também são arrebatados aos céus para irem ao encontro de Jesus. Em Mateus, o texto sagrado diz que a trombeta é ressoada com grande clangor. Por isso, a vinda de Cristo não é silenciosa, pelo contrário, ela é bem audível. A vinda de Cristo também não é secreta, pelo contrário, ela é bem visível, porque todos os povos se lamentam ao verem a glória de Jesus. Aqui temos o começo da eternidade, e não de um assim chamado milénio, porque os astros dos céus simplesmente desaparecem, e sem eles é impossível medir um período de 1000 anos. Na trombeta de Apocalipse, observamos a mesma conclusão. Aqui Jesus, quando subjuga o mundo inteiro à sua autoridade, e assume o seu trono eterno, ele julga os povos da terra. É por isso, que em Mateus eles se lamentam ao verem a glória de Cristo. Jesus não somente julga os vivos, mas também os mortos, e todos eles são condenados eternamente. Os crentes, porém, não são julgados, mas recebem o seu galardão. E somente eles vivem com Jesus para todo sempre. Baseados nestas simples conclusões, podemos agora organizá-las. Resumindo, podemos dizer que, ao clangor da última trombeta, Jesus retorna ao mundo e separa os justos dos injustos, e estes irão para o castigo eterno, porém os justos, para a vida eterna. Como podem observar, a doutrina da vinda de Jesus é a mais simples de todas as doutrinas do Novo Testamento.